encontrarmos novamente, muito bom estarmos juntos novamente. E eu e o Alexandre estamos aqui hoje para a gente tomar um cafezinho. E a ideia é a gente relembrar, lembra daquele tempo que a gente estava todo mundo aqui? Ai, que delícia! Mas melhor mesmo é a gente tomar esse cafezinho juntos, né? Quando a gente estava aqui nas nossas reuniões dominicais, em que a gente se encontrava, abraçava, comia aquele pãozinho de queijo, quentinho na hora. E esse momento aqui tem essa ideia, né? Da gente relembrar aquilo, enquanto você aí na sua casa vai tomando o seu café. Então, se você está com saudade, né, daquele tempo, coloca aí no chat, né? Já tem uma turma, já estamos com várias pessoas aí. Queria dar um bom dia para a turma, o Rildo, a Lohane, Elisa, a Jennifer. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Dona Gélia. Ah, também, né? Não vale, né? Aí não vale. A Sandra, saudade de você, Sandra. Alvacir, Yasmin. Bom demais a gente poder começar esse dia juntos, repartir tudo que Deus tem para nós nesse tempo. Hoje é o dia em que nós começamos uma nova série, né? Ser Valente. E para falar disso a gente trouxe um grandão, né? Para falar de valentia a gente tem que trazer um grandão, né? Tipo quase Golias, né? E a gente quer justamente conversar um pouco, né, sobre esse assunto, sobre esse tema. O Alexandre é esposo da Simone e o pai da Luísa e da Laís. Ainda bem que a genética da Simone é forte, porque as meninas são lindas, né? Então, foi o que salvou lá. Eles servem, né, a uma família super abençoada na nossa igreja, e eles servem no serviço, tipo assim, vale tudo, estão em todas, e ainda são líderes de PG, né? Então é um grande privilégio estar aqui com você, viu, Alexandre? Um bom dia para você, para toda a sua casa. Bom dia, pastor. Realmente é uma alegria, né? Poder estar aqui, compartilhando o que Deus tem aí feito, né, na nossa vida, e com certeza continuará. Bom demais. Alexandre, parece que você passou por uma situação assim meio delicada, uma situação que vocês viveram como casa, né? Há algum tempo atrás, em relação ao seu trabalho, né? E eu queria que você compartilhasse com a gente, para a gente entender, ver e entender tudo aquilo que vocês experimentaram. Compartilhe aí conosco. Sim, é coisa de 1 ano e meio atrás. Eu já estava trabalhando numa empresa há 8 anos e meio. E devido a toda a situação aí, que o próprio Brasil, né, a situação, acabei sendo desligado, né? Fui demitido. E foi, assim, realmente uma situação ali complicada naquele primeiro momento, né? Mas exigiu mesmo uma superação, né? Que envolveu, lógico, né? Uma coisa dessa envolve aí toda a nossa casa, né? E adjacências, né? Aham. E aí, então, de repente, né? Vocês imaginam, né, a situação de uma família em que o homem da casa, de repente, não era a única fonte de sustento da casa, mas era uma das principais fontes de sustento. E isso deve ter deixado você, assim, desesperado, né? Como é que foi lidar com essa situação do desemprego, né? Primeiro, o fato de ser mandado embora já é um negócio complicado, né? E ainda o desemprego, aí a gente fica naquela, né? As meninas numa fase de faculdade, aquela coisa assim, querendo entrar para a faculdade e tal. Como é que foi isso? Como é que foi lidar com isso, né? Isso, então, a Luísa tinha acabado de entrar, né, na faculdade, acabado de passar no vestibular, mudança, né, para Brasília, tudo. E realmente, assim, o meu trabalho naquela época respondia aí por 80%, 90% da nossa renda, né? Então era pouco. Era realmente o todo.
Mas, assim, apesar de ser uma situação estressante, nosso Deus é maravilhoso, né? Não foi tão de surpresa assim para mim, né? Deus já vinha falando, Deus já vinha mostrando, porque era uma situação um pouco complicada. Eu ficava em Lusiânia durante a semana, né, onde era a empresa, e vinha aos finais de semana para Goiânia, estar junto com a família. Mas, assim, não é a mesma coisa, né? Então, realmente chegou o momento em que Deus vinha falando, falou: ó, está na hora de vocês ficarem juntos de novo. Vocês precisam ficar juntos de novo. E também... Porque você morava, como é que é? Você trabalhava em Brasília e a família estava aqui. Isso. Eu passava a semana... você não falou, né? Então, esse desculpa. detalhe é importante. Eu passava a semana lá em Lusiânia, né, onde é a fábrica, e, assim, vinha aos finais de semana, quase todos, né? Alguns ainda, eventualmente, tinham que ficar por lá. Então, era alguma coisa assim, lógico, faltava o convívio, faltava estar junto com as meninas, né, numa fase complicada, que a Simone aguentou o tranco assim, sozinha, né? Então, Deus já vinha me avisando, né? Falou: ó, está chegando a hora, aqui está dando o seu tempo. E tudo isso foi confirmado, né? No dia que eu fui demitido, Deus foi falando, né? São 40 quilômetros, né, de onde eu morava até a fábrica. E ali a gente ficava... eu fui naquele percurso com Deus falando comigo. Seu tempo aqui chegou. E foi... Tipo de coisa que a gente não quer ouvir de Deus, né? Mas é um renovo, né, pastor? O seu tempo aqui chegou. Deus está abrindo um novo tempo, né? Deus só fecha um para abrir outro, né? Só então, o fato de vir do Senhor já gera um certo... Então, a gente sabe que Ele está no controle, né? É uma afirmação de que Ele estava no controle. Isso é o fundamental. E depois, algumas confirmações que aconteceram, né? O testemunho dos meus próprios colegas de trabalho, das pessoas até de quem eu fui chefe, né? Que deram um testemunho assim, de que viam, né, nas minhas atitudes, na minha forma de agir, até no meu comando, né? O pessoal se reuniu lá no dia para fazer uma despedida e eles comentaram que, assim, viam como se fosse José, né? Onde eu colocava a mão, conseguia resolver os problemas, conseguia com que as coisas andassem. Então, prosperassem, melhor palavra. E, assim, foi maravilhoso isso, né? Ter essa confirmação de Deus. Né? Então, assim, ou seja, então você não entrou em desespero, na verdade, né? Pastor, isso não quer dizer que você não ficou preocupado. Justamente. Né? E, às vezes, é uma coisa assim, que parece que... Eu fiquei tão em paz. A Simone ficava assustada. Mamãe, mas... assim, você está desempregado. Eu sei, mas Deus está no controle. Está no controle. Né? E era uma certeza, não era de mim. Realmente foi algo que Deus colocou. Né? Foi Deus que fez isso. E essa vinda sua, né, por conta da perda do emprego, né, aí você teve que voltar para Goiânia, ficar aqui, numa situação delicada, né, em casa e tal, mas... isso gerou alguma coisa? O que aconteceu com a sua casa, né? Com a sua relação familiar aí, a partir disso? Como eu falei, aquele tempo acabou, né? Deus já viu, aquele tempo acabou e um novo tempo se abriu, né? Foi maravilhoso, né? A restauração, assim, a restauração na plenitude, né? Graças a Deus, nosso convívio em casa sempre foi muito bom, né, com as meninas, tudo. Mas, assim, lógico, a presença, o estar junto, a gente está sentindo, né, como que isso realmente faz falta hoje com essa questão da pandemia, né? Mas, assim, estar junto, estar no dia a dia, participar dos momentos, né? Então, eu sei que Deus
Esse foi um dos motivos. Também poder eu estar aqui num momento que foi crucial para uma pessoa muito querida minha, né, uma prima minha, e que se eu não tivesse naquela situação, naquele momento, eu não poderia ser uma ajuda, estender a mão para ela naquele momento, sabe? Foi Deus que fez isso. E fundamental também esse tempo de viagem. Vinha de Lusiânia, ficava final de semana, voltava para Lusiânia. A gente não conseguia ter um convívio na igreja, né? E todas as coisas foram importantes, mas hoje eu tenho total consciência de que isso foi o fundamental, né? Minha vinda para cá realmente permitiu que a gente estivesse junto, num corpo, participando realmente como um corpo. Legal. O tempo aqui passa rápido, né? A gente fica aqui, eu estou aqui já, nossa, mas já está acabando o tempo aqui. Mas você participe aí conosco do chat, né? Olha, nós estamos importantes, tem gente lá de Portugal assistindo a gente, Daiane, beijo para você, lindona. A Gil, Jaciane, até uma linda, maravilhosa, conhecida como Claudinha, também está aí com a gente. E você quer participar, vai participando aí no chat, entra aí, vamos ter esse tempo aí de comunhão, de conversa. E a gente está aqui conversando com o Alexandre e ouvindo essa história. E aí talvez você esteja pensando, mas cadê a valentia disso tudo, né? Mas a gente quer, nesse tempo nessa série, a gente quer trabalhar exatamente. Eu comecei brincando que trouxemos um grandão como valente, mas é justamente para mostrar que o valente não é o grandão, não é o fortão, mas é aquele que conhece o Senhor, né? Então, no Senhor, nos tornamos valentes, né? E aí, para a gente encerrar esse tempo, a última pergunta, Alexandre, nisso tudo, como que você consegue ligar isso a ser valente no Senhor? Justamente, exige mesmo uma valentia, mas é algo que não é assim demonstrado como a gente está acostumado com valentia, né? Aquela coisa de ser o valentão, de peitar qualquer situação, aquela coisa. E não, pelo contrário, acho que a valentia para enfrentar esse momento, né, foi uma coisa que me foi dada ali por Deus, né? Para mim, para minha família, a gente poder realmente saber que nele a gente é valente, né? Como ele falou lá com Josué, né? Ser forte e valente. Ele me falou isso em outras palavras, né? Em outras palavras, ele falou assim: ó, eu estou cuidando de tudo, eu estou no controle. Então isso realmente faz com que a gente tenha a coragem, tenha a disposição, tenha a valentia de encarar qualquer situação, né? Se Deus está com a gente, temos tudo, né? Temos tudo, temos a totalidade. E é isso, é fundamental que a gente esteja ancorado, baseado na palavra de Deus, naquilo que Ele tem para as nossas vidas, e isso sim vai se tornar a valentia para enfrentar esse mundo, né? Sabendo que não é por força, né? Não é por poder, mas é pelo Espírito de Deus mesmo, de estar consciente, de estar certo da nossa vida diante de Deus. É porque nós entendemos, né? E essa experiência do Alexandre com a sua casa nos mostra, né? O quanto a presença do Senhor, o fato do Senhor ter estado com vocês nesse tempo, de cuidar, de preparar você para isso, né? O quanto isso foi relevante, né? O quanto isso foi importante para que você pudesse enfrentar isso tudo, né? Então, ser valente não é ser o cara que resolve as situações, mas sim o cara que submete ao Senhor dos senhores, né? Aquele que está na presença de Deus. Nosso tempo chegou ao fim, nós vamos orar e vamos pedir para que o Senhor possa falar conosco nesse tempo.
que esse tempo juntos aqui a gente possa ser edificado na palavra do Senhor e que a gente possa viver como valentes do Senhor. Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor é conosco, todo o tempo, em todas as coisas. Pedimos, ó Pai, a tua bênção por esse tempo juntos, pelo culto que rendemos ao Senhor, por cada pessoa que está assistindo ou que irá assistir esse culto. Que a sua misericórdia, o seu amor, o seu cuidado seja conosco. Usa cada parte desse culto para falar, para ministrar e para transformar o nosso entendimento do que é ser valente. Aleluia. Amém. Vamos lá, vamos continuar louvando o Senhor. Vamos lá, meus irmãos. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, quis segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Eu não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, no pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. O medo estraga. Se vai quando declare, ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. Estraga o medo e mais nada. O medo se vai quando ouço a voz do alto a me dizer. Você pode dizer aí na sua casa: ser valente, ser valente.
Você anseia por esse grande dia, então declare pra todos sempre. Aleluia.
galerinha do Geração Sal, tudo bem? Eu e o Jacaré e o Girafinha viemos dar a notícia que tem um vídeo super legal da Arca de Noé. Assista lá! Pois é, continuamos o nosso culto, ainda tem muita coisa pela frente e nós queremos convidar você para se chegar, a participar conosco desse tempo que é tão precioso. Não deixe de dar aí o seu oi no chat, não deixe de participar com a gente, não deixe de contribuir, né, com a sua participação em todos os momentos desse culto. Nós vamos agora ter aquele tempo de oração que temos feito, né, desenvolvido pelo ministério, em que todas as igrejas do Ministério Sal da Terra estão dominicalmente orando pelos mesmos motivos. Agora nós vamos estar intercedendo por um amigo nosso, o Anderson e a Márcia Munhoz. Eles moram lá na Inglaterra. Ele hoje é pastor de uma congregação lá em Bishop, que fica no norte de Londres, e ele tem desenvolvido já por 18 anos um ministério chamado Connection. Esse Connection é uma parceria, né, entre igrejas da Europa e do Brasil. E, inclusive, agora, julho passado, se não fosse a pandemia, a gente ia ter a conferência do Connection Brasil desenvolvida junto com o Conecta Sertão aqui no Brasil. Mas, infelizmente, precisamos cancelar. Então, eu quero chamar você agora para a gente interceder pela vida do Anderson, da Márcia, o seu trabalho, o seu ministério que é desenvolvido ali na Inglaterra, e esse projeto, né, que envolve tantas nações, Alemanha, Espanha, Portugal, Inglaterra, Brasil, Polônia, Bielorrússia e outros lugares que eu não vou lembrar aqui agora. Ok? Então vamos interceder pela vida deles. Pai de amor, Pai querido, nós te louvamos e te abençoamos. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, ministrar a bênção do Senhor sobre a casa do Anderson, sobre tudo que o Senhor tem feito na vida dele, como o Senhor tem guardado a vida dele, abençoado a vida dele e usado a vida dele de forma fantástica. Pedimos, ó Pai, pelas relações, pedimos, ó Deus, que o Senhor possa sustentar a casa dele, possa sustentar a sua família, o seu ministério, que, ó Deus, em nome de Jesus, essas relações possam ser cada vez mais fortes e profundas. Há uma ponte entre essas nações já estabelecida e que o Senhor possa levantar e despertar pessoas para esse ir e vir, segundo a tua boa, santa e perfeita vontade. Assim, Pai, nós intercedemos pela casa do Anderson e pelo projeto do Connection, que tem abençoado tantas pessoas. Assim, ó Deus, nós clamamos no nome precioso de Jesus. Amém. Também, hoje nós vamos estar intercedendo por um povo que se chama Mabagândia, não sei se é assim que pronuncia, mas esse povo é um povo muito grande. Eles vivem, a sua grande maioria, no país chamado Chad. Chad é um país da África Central, né? Bem no miolo da África, e ele tem uma característica muito interessante, porque cerca de 75% do país está dentro do deserto do Saara. Então é um país muito pobre, é um país que conseguiu a sua independência há poucos anos atrás, em 1960. Depois disso viveu muitas guerras internas por disputa de poder, e no meio desse país está o nosso povo de hoje, né? O povo chamado
Mabaganji, que na sua grande maioria eles são islâmicos, né? Nós temos praticamente nenhuma notícia de cristãos evangélicos, mas nós cremos que é um povo de altíssima influência, não só no Chad, mas em toda a região ali, porque ele é um povo muito numeroso e de grande influência e que sobreviveu a esses muitos desafios pelos quais aquela nação viveu. Então eu quero agora, junto com você, interceder por esse povo lá da África, né, central, no Chad, Mabanji, ok? Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus das nações. Tu és Senhor sobre todos os povos. E nós clamamos agora, ó Pai, para que na sua misericórdia o Senhor possa alcançar esta nação, esse povo, que não teve o privilégio de ouvir as boas novas, de que o Senhor os ama, de que o Senhor salva, de que o Senhor transforma. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta, Senhor, as nossas igrejas, desperta, Senhor, as nossas vidas, para que possamos de alguma forma alcançar esta nação. Eles quase não têm material bíblico disponível na sua língua, então que, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa despertar pessoas e a nós como igreja para abençoar essa nação. Toma o Senhor nas tuas mãos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom demais. E, continuando o nosso tempo, nós vamos ter o privilégio, a oportunidade de dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Esse é um tempo de revelar compromisso, né? Então, dinheiro, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas o nosso dinheiro revela o quanto nós precisamos do Senhor. Então, a forma como nós lidamos com os nossos recursos revela o quanto somos gratos. Então, eu quero pedir que o Senhor derrame sobre nós o seu espírito de ousadia, de generosidade, de intrepidez, de fé, de valentia, em que nós possamos usar os nossos recursos, não segundo o nosso entendimento, não segundo as nossas percepções, não segundo os nossos medos, mas sim segundo aquilo que é a direção do Senhor para nós e para a nossa casa. Que o Senhor derrame sobre cada família espírito de sabedoria e de discernimento para poder gerenciar esses recursos para a honra e glória do seu nome. Então vai aparecer aí na sua tela as formas em que você pode contribuir, e então nós vamos fazer isso com alegria, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fraco estou.
cantar, nosso Deus é grande. Conhecer tua graça abundante, na tua mesa um banquete de amor que transborda e cura a dor. Nos chamou para a liberdade, Ele está toda a verdade, sempre em frente, em mente o amor que transborda e dá sentido a toda dor. E aí, família, estamos aqui com Pitadas da Sal da Semana. Tenho 3 recados super especiais para deixar com você. Nosso primeiro recado é que a série de quarta-feira continua, a série Árvore das Virtudes, que tem sido maravilhoso. Já vamos entrar aí no 8º tema, que vai ser fidelidade. Tem sido uma série que tem abençoado muita gente, tem falado muito ao nosso coração. Então não perde não, comunica pra família, comunica pros amigos que nessa semana, quarta-feira, 8 horas da noite, a gente continua a nossa série no tema fidelidade. E continuando a falar sobre séries, vocês viram que hoje nós iniciamos a nossa série Ser Valente. E eu quero já convidar você para o nosso domingo que vem, que é o nosso 2º tema da série. Ser Valente na Adversidade. A gente vai refletir junto com o Pedro, que vai trazer a palavra pra gente, sobre a vida de José. Ele que foi um homem que precisou ter muita coragem para poder enfrentar as adversidades da sua vida. E a gente vai aprender um pouquinho com ele na semana que vem. Já avisa todo mundo aí que no próximo domingo, dia 23, nós vamos estar aqui tanto às 10 horas da manhã, quanto também às 6h30 da tarde. E uma outra novidade que é super importante que eu queria deixar para vocês é o nosso Zoom pós-culto. Ao final dos 2 cultos de domingo, nós vamos ter uma sala aberta do Zoom para você. Você que quer fazer algum pedido especial de oração, para você conhecer mais também da igreja, enfim. Lá vão ter pastores, vão ter líderes e outros irmãos à sua disposição. Vai ser um momento especial após o culto, sempre após o culto. E eu quero já convidar você para o nosso domingo que vem. E a gente vai estar disponibilizando tanto nas nossas redes sociais, como também nesse vídeo aqui, todas as informações que você precisa para acessar com a gente. E lembre-se, próximo domingo, dia 23, nós vamos estar aqui no nosso Zoom pós-culto. Você pode entrar lá no Zoom e acessar que nós vamos estar com uma sala aberta para a gente conversar, orar junto, enfim, aprofundar a nossa relação e buscar a face do Senhor, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Graças a Deus por esse privilégio da gente poder cultuar ao Senhor, mesmo que cada um na sua casa, na sua localidade. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio da gente poder, nesse momento, elevar a nossa mente, nosso coração, nosso pensamento ao Senhor através de cânticos, de oração e através da meditação e proclamação da Palavra de Deus. Estamos começando hoje essa série e que nós buscamos, assim, com muita diligência, né? Essa palavra para a igreja, essa palavra para a sua vida, nesse momento que nós estamos vivendo, momento de muitas dificuldades, momento de muitos confrontos, momentos de muitas incertezas em todo o mundo, né? Momento onde a humanidade cada vez mais está chegando à conclusão de que ela não controla, que o Senhor é quem controla. Precisamos meditar sobre isso, precisamos meditar em tempos de ameaças, em tempos de ansiedade, em tempos de morte, sobre valentia, sobre coragem. E por falar em valentia, eu queria prestar aqui uma homenagem à memória de um irmão muito querido, um valente mesmo, a vida do Marquinhos, que partiu essa semana. E a gente viveu então um dos grandes paradoxos da fé cristã, né? Talvez o maior deles, que é a tristeza pela partida, por um breve distanciamento da vida do Marquinhos, mas ao mesmo tempo a alegria por saber que finalmente ele foi curado de todos os males, finalmente ele chegou, né, na casa dele, no lugar final, né? A gente estava compartilhando lá com um sobrinho do Marquinhos, né? Nós não, mas acho que a Ana Paula e uma irmã aqui da igreja estava compartilhando com o filho e um sobrinho, estavam junto,
e esse sobrinho falou assim para o priminho, né, que é a vida do Pedro, filho do Marquinhos. O priminho falou assim: é mesmo, Pedro, é o seguinte, a nossa casa aqui é de aluguel, e agora o seu pai chegou na casa que é dele, definitiva. Então, realmente, né, foi Deus usando a vida daquela criança, né, para falar que é isso mesmo. Em toda a simplicidade de uma criança, a gente pode meditar na profundidade dessa verdade. A verdade, queridos, é que todos nós somos peregrinos por essa terra. A verdade é que nós estamos aqui numa casa de aluguel. A verdade é que nós vamos chegar um dia na nossa casa de destino, e é isso que a gente crê. Marquinho, nosso irmão, por um ano estava aí lutando contra esse câncer, e eu tive o privilégio de, nos últimos meses, acompanhá-lo mais de perto, e posso dar esse testemunho. Todas as vezes que eu encontrava o Marquinhos, eu percebia que o homem exterior dele estava se corrompendo. Cada encontro eu percebia que ele ia emagrecendo, que o vigor físico ia desvanecendo, mas a cada encontro também eu ia percebendo que o homem interior ia se renovando, ia se fortalecendo. O Marquinho ia diminuindo, as suas forças físicas diminuindo, mas o seu homem interior ia sendo fortalecido, ia sendo tomado de coragem, de fé e de valentia. E é esse que é o testemunho que eu queria dar a respeito da vida dele. E a palavra de Deus diz isso, que ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem interior, ele se renova a cada dia, amém? Então nós queremos agora deixar essa memória do nosso Marquinho, a nossa homenagem pela vida dele e pelo privilégio que a gente teve de viver com ele há alguns anos. Queria agora que todos nós fizéssemos uma oração para Ana Paula, sua esposa, a vida do Pedro e da Sarinha, seus filhos. Orar por eles, orar por todos os familiares do Marquinho agora nesse momento e continuar como igreja dando suporte para essa família tão querida e tão amada. Vamos orar, feche seus olhos e fala com Deus aí, declarando mesmo as bênçãos sobre essa casa, sobre essa família. Senhor, neste momento nós queremos te agradecer pelo privilégio da vida com Marquinhos aqui, por tudo que ele nos ensinou, pelo legado, pelas sementes que ele deixou plantada no coração de tantas pessoas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque finalmente o Marquinhos venceu, porque Cristo venceu por ele, e ele então agora venceu completamente. Essa é a nossa fé. Nós cremos que a morte não é o fim do Marquinho, não foi o limite, ela não ditou esse limite para a vida dele, mas nós cremos que ela foi vencida. E o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos é o poder que ressuscita a vida do Marquinhos, em nome de Jesus. Oramos ao Senhor pela vida da Ana Paula, do Pedro e da Sara, de uma forma muito especial, que é quem no dia a dia estava mais perto do Marquinhos. Oramos por todo o consolo do Teu Santo Espírito, na certeza de que o Senhor é Pai, na certeza de que o Senhor continuará conduzindo essas pessoas tão amadas, essa família tão amada, Senhor. Derrama mesmo o Teu bálsamo consolador. Todas as vezes que a saudade apertar no peito, o Senhor venha consolar a vida de cada um deles, em nome de Jesus. A certeza que o Seu Santo Espírito está lá com eles agora, segurando bem firme na mão deles, Senhor. E o Teu Santo Espírito os conduzirá a uma vida de vitórias, a uma vida, Senhor, de coragem, a uma vida de prosseguir, Senhor, em nome de Jesus. Derrama fé, derrama coragem, derrama essa valentia no coração deles, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós começamos a nossa série Ser Valente. Nós vamos lá para o livro de Josué. Cada domingo agora, nos 5 próximos domingos pela frente, nós vamos meditar a respeito de um homem ou uma mulher da Bíblia, da Palavra de Deus, que foi valente diante de alguma circunstância adversa especificamente. E hoje nós vamos meditar sobre a vida de Josué. Josué recebeu essa palavra de ânimo, de força, de valentia de Deus, lá no capítulo 1. Então abra sua Bíblia em Josué capítulo 1,
nós vamos ler inicialmente do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Vamos repetir isso aqui. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aleluia. Senhor, fala ao nosso coração, continua ministrando ao nosso coração, e que através dessa palavra e do testemunho de Josué, do testemunho desse povo, naquele momento, diante dos desafios que eles estavam enfrentando, possa ajudar-nos de uma forma prática na nossa caminhada, no nosso cotidiano, naquilo que nós precisamos enfrentar nos dias que se seguem, em nome de Jesus. Aleluia. Então aqui o contexto era o seguinte, amados: o povo de Deus havia sido liberto do Egito para uma passagem que era para ser uma passagem rápida de apenas dias, mas essa passagem pelo deserto se tornou então em anos, não por causa da vontade de Deus, mas por causa da dureza do coração daquele povo, em reconhecer as dádivas de Deus, em reconhecer a bondade de Deus, e portanto aquele povo começou a murmurar ali no deserto, e uma travessia, um lugar que era apenas uma travessia, era apenas um vale que era para passar rapidamente, aquele povo então demora anos naquele lugar, andando em círculo, ao redor de si mesmo, sem conseguir entender a bondade de Deus. E eles estão agora nesse momento, onde Moisés acabava de morrer, e eles precisavam então entrar nessa terra prometida, uma terra de abundância, uma terra de fertilidade, uma terra que manava leite e mel. Esse é o contexto. O contexto aqui era um contexto de incertezas, era um contexto de morte, era um contexto de ameaças, era um contexto de cansaço, porque ao final de muitos anos ali, numa expectativa de uma promessa de Deus que estava sendo adiada, e a Bíblia diz que quando nós temos uma esperança adiada, isso vai trazendo um cansaço sobre as nossas vidas de forma natural. Então esse era o contexto. Era um contexto, então, onde Josué teria que enfrentar todos esses pavores, todos esses temores, juntamente com o povo. E nós hoje estamos dando essa palavra de introdução, justamente, falando de todo esse contexto de morte, de ameaça, de cansaços, de incerteza. E ao longo dessa série toda nós vamos estudar, nós vamos refletir sobre cada contexto desse especificamente. Hoje nós vamos fazer uma introdução mais ampla, mais geral, mas nos próximos 4 domingos para frente, nós vamos meditar o que a palavra de Deus traz para nós, para a gente enfrentar o medo da morte, enfrentar então esse torpor, essa letargia, esse cansaço, enfrentar então as ansiedades, das incertezas da vida, enfrentar diante de escolhas e decisões que nós temos que tomar no dia a dia, e a gente vai precisar então de coragem, de valentia, de fé para enfrentarmos tudo isso. Então o contexto é esse. E eu gostaria então de meditar em 3 pontos específicos daquilo que Deus então ensinou na vida de Josué, para ele assumir a responsabilidade diante dessa nova empreitada. O primeiro ponto que eu gostaria de meditar, está bem explícito aqui, Deus diz para Josué assim: Moisés, meu servo, é morto. A gente fica às vezes pensando, puxa vida, se Deus vai trazer uma palavra de ânimo, se Deus vai trazer uma palavra de coragem para a vida de Josué, que era um jovem, que ia assumir uma responsabilidade de conduzir um povo, milhões de pessoas, e Josué já tinha vivido o processo lá no deserto, sabia o tanto que esse povo era difícil, sabia que mesmo Moisés, o grande ungido de Deus, teve muita dificuldade em vários momentos daquela travessia no deserto. Josué sabia disso tudo, irmãos.
Josué conviveu com esse povo. Josué sabia das dificuldades. Josué sabia que mesmo Moisés, o grande resgatador, o grande libertador do povo de Israel, do Egito, mesmo ele, com toda a unção de Deus, teve muitos problemas na condução desse povo. Josué sabia que este povo, durante todo aquele processo no deserto, experimentando milagres todos os dias, mas não estou falando de milagres assim, de um momento, depois outro momento. Não, aquele povo vivia milagres todos os dias, várias vezes ao dia. Várias vezes do dia era o povo que viu o pão cair do céu, era o povo que viu os passarinhos, a carne cair do céu, era o povo que viu a água sair da rocha, era o povo que viu o mar vermelho se abrir, era o povo que tinha todas as noites uma coluna de fogo que aquecia a vida deles, e durante o dia uma nuvem para fazer daquela passagem uma coisa mais amena. E mesmo assim esse povo murmurava, mesmo assim esse povo reclamava, mesmo assim esse povo desejava voltar para o Egito. Então Josué sabia de todas essas dificuldades. Agora imagina isso, Moisés acabou de morrer e ele estava diante desse novo desafio, e Deus vem trazer uma palavra de coragem, Deus vem trazer uma palavra de ânimo para Josué, e Deus começa nessa palavra dizendo o seguinte: Moisés, meu servo, morreu. Primeira coisa que Deus fala para Josué é uma constatação da morte. E a gente fala assim, puxa vida, mas uma palavra de ânimo, começar desse jeito. E aí eu gostaria de trazer esse ponto aqui, amado, porque paradoxalmente, realmente, a gente imagina assim, olha, quando você tem que animar alguém, você não começa falando de morte, você começa falando de vida. E Deus aqui começa falando de uma constatação de morte. E a constatação da morte é parte do processo de formação desse homem valente. Deus não escondeu essa informação de Josué, pelo contrário, Deus deixa explícito essa informação para que Josué então começasse a entender que valentia não dizia respeito à sua própria força, valentia não dizia respeito ao seu próprio controle, valentia e coragem, essa valentia de Josué não poderia ser apoiado na sua própria saúde, no seu braço forte. Então Deus faz questão de pontuar com Josué que ele era parte de um processo maior, assim como Moisés era parte de um processo maior. Deus deixou claro aqui para Josué que antes de Josué e antes de Moisés, ele era Deus. E havia um plano dele que nasceu no coração de Deus. Esse plano não nasceu no coração de Moisés. Esse plano não dependia da vida de Moisés. Assim como também esse plano não dependeria da vida de Josué e dos seus acertos. Então, para tirar essa ansiedade do coração de Josué, Deus começa falando de uma realidade de morte, para deixar claro para Josué que toda a unção que Moisés tinha e recebeu, ele recebeu de Deus, ele recebeu do alto, para cumprir um propósito. Mas Moisés não era o protagonista dessa história. Assim como Josué não seria também o protagonista dessa história, mas ele teria o enorme privilégio de fazer parte de uma história escrita por Deus, nascida do coração de Deus, e que portanto teria a chancela, o aval, a certeza de que essa história chegaria ao final que Deus escreveu na eternidade no seu coração. Amém, amado? Então o processo de valentia, de coragem de Deus no nosso coração, começa por essa constatação. Começa pela constatação da morte, a constatação da nossa limitação, a constatação das nossas fraquezas em si mesmos. E a constatação, amado, que nós não somos essa última bolacha do pacote, como às vezes a gente quer trazer para nós a ansiedade, a presunção de achar que depende da nossa vida, porque não depende. Conosco ou sem a gente, Deus vai cumprir cabalmente aquilo que Ele determinou, nem que para isso Ele use uma mula, ou nem que para isso as pedras tenham que falar, mas Deus vai cumprir cabalmente aquilo que Ele prometeu e aquilo que Ele diz que iria acontecer. Amém? Por isso a Bíblia não esconde isso de nós. Por isso que a Bíblia não floreia isso, ela não romantiza isso.
Por isso que a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela fala de uma realidade e de uma consequência do pecado na vida da humanidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 1 ao 3, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos então por natureza filhos da ira, como também os demais. A palavra de Deus está dizendo a respeito dessa consequência do pecado, a respeito dessa realidade de limitação que nós temos em nós mesmos. A palavra de Deus está deixando claro que nós não controlamos, que o fim não depende de nós, mas o fim dependeu da misericórdia e da graça de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte. Olha, irmão, se não houver uma consciência da minha total miséria, se não tiver essa consciência primeiro no nosso coração, da nossa total miséria e da nossa total dependência de Deus, não haverá também uma consciência total e suficiente da graça e do poder da graça de Deus na nossa vida. E, portanto, não haverá esperança e não haverá coragem de uma forma plena e intensa. Se a gente não entender a nossa miserabilidade, se a gente não entender as nossas falhas, as nossas limitações, se a gente não entender o quão pequeno nós somos, se nós não reconhecermos, se não houver a humildade suficiente para a gente ter esse reconhecimento, amado, nós nunca vamos compreender o tamanho do poder da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida. E, portanto, amado, nós nunca poderemos sair nessa coragem, essa valentia e prosseguir, crendo no poder dessa graça e na ação dessa graça no nosso coração. Amém? A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você vê essa correlação. Uma consciência de onde abundou o pecado vai nos levar também a uma consciência que a graça superabunda, que aonde teve muito pecado, agora a graça vai além desses muitos pecados, e ela age por nós, aonde nós não conseguiríamos agir. Então a coragem não provém de confiar em meu braço forte, mas da certeza de que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, pois quando eu sou fraco, é que então eu sou forte. E de novo é um outro paradoxo da palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo diz isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, esse reconhecimento de que a graça de Deus era suficiente. A graça de Deus iria dar conta, o reconhecimento de que nas fraquezas e nas suas limitações era o ambiente onde o poder de Deus eclodia disso, onde o poder de Deus o levava a avançar, o levava além dos seus limites naturais. Vivemos então, por enquanto, as afetações da morte em nosso corpo. Temos que lidar com a corrupção desse homem exterior, juntamente com as suas limitações. O fim de todo e qualquer pecado, diz a palavra de Deus, é a morte e tudo aquilo que a morte traz: dor, medo, ansiedade, escuridão e solidão. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer agora nessa meditação é que Deus não escondeu isso de Josué. Deus não dourou a pílula. Jesus nunca escondeu isso da nossa vida. Jesus sempre falou para nós a respeito da condição humana caída. A palavra de Deus revela, fala da nossa condição caída, da nossa condição pecaminosa, das consequências desse pecado na nossa vida. Mas, graças a Deus, amado, que quando Paulo escreveu lá em Romanos, no versículo 23 do capítulo 6, quando ele diz, olha, o salário do pecado é a morte, graças a Deus, que aquele versículo não terminou ali. O versículo continua. Há um mais de Deus, há um porém de Deus, amém? Graças a Deus, amado, que então
a Bíblia não termina na constatação da morte, na constatação dos nossos limites, na constatação da consequência do nosso pecado, mas há um mais de Deus, há um prosseguimento de Deus na nossa vida, há uma nova página que pode ser escrita, que foi escrita pela graça, de Deus através do sangue de Jesus, e que então pode agora ser revelada na nossa vida. Nós podemos virar essa página, nós podemos continuar lendo essa história. A morte não define o fim da nossa história e o fim da história da humanidade, mas a morte então, amado, fala de uma consequência da nossa rebelião e do nosso distanciamento com Deus, mas há uma graça de Deus, amém? A morte não é essa constatação final, a morte não é essa sentença final, ela já não pode então nos prender mais, ela já não é o limite, e por isso somos encorajados a uma vida de coragem, porque Paulo diz, se Paulo fala lá em Romanos no capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? E isso nos leva para o segundo ponto da nossa meditação, porque Deus começa falando para Josué de uma condição de morte, mas Deus então diz o mais para Josué. Deus diz para ele assim, apesar do meu servo Moisés estar morto, eu digo para você, dispõe-te agora e passa esse Jordão. E agora nós vamos falar desse segundo ponto, amado. Deus diz para Josué, dispõe-te. E disposição tem a ver com sair da nossa posição. O que Deus estava dizendo, amado, é que a fé nas promessas de Deus vai ter que nos levar a sair de uma posição para uma outra posição. Sair da nossa posição, isso exigirá de nós coragem, isso exigirá de nós esforço, obediência, fé. Isso exigirá de nós continuarmos avançando, deslocando de uma posição de fraqueza, de fracasso, de limitações, para uma posição, amado, do reino de Deus, para uma posição onde o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa vida, até mesmo diante daquelas fraquezas, em nome de Jesus. Há um caminho novo. O que Deus está falando para Josué, que Josué, o que você viveu até aqui, não é suficiente, porque há uma terra prometida. Há um lugar que eu prometi para você. Há um lugar que eu declarei na minha palavra para você, e você precisa continuar avançando e liderando um povo para entrar nesse lugar e viver uma realidade toda nova. Há um caminho novo. Josué 3 diz isso, Deus fala para Josué, há um caminho novo que vocês jamais passaram nele antes, portanto santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vocês. Amém, querida? A palavra de Deus diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Então, quando Deus está dizendo para Josué, dispõe-te, Deus está dizendo, Josué, saia dos seus próprios caminhos. Saia da sua forma de enxergar a vida e venha para um caminho novo, venha para um lugar novo, venha para um paradigma novo. Josué, eu quero trocar as suas lentes, para que você comece a enxergar a vida e todos os desafios que a vida te oferece de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Então Deus está dizendo para Josué, dispõe-te, é preciso que haja essa disposição, amado. Uma disposição para a gente conhecer a Deus, mesmo quando a gente não entende por que Deus está permitindo a gente passar o que nós estamos passando. Deus não nos chamou para entender primeiro e depois conhecê-lo. Deus nos chamou para primeiro conhecer e depois então, ao longo desse caminho, quando há essa disposição em avançar e entrar e possuir e ocupar esse lugar, essa terra prometida, nós então vamos entendendo aquilo que era o projeto e o processo de Deus na nossa vida. Amém, amado? Não espere entender para depois conhecer, mas conheça a Deus. E então, ao longo da jornada e do percurso, Deus vai te mostrando e todas as coisas começarão a fazer sentido na sua vida.
O Senhor diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O Senhor disse isso para Abraão, isso é um princípio de Deus. Abraão, sai, disponha-te, sai desse lugar onde você acha que controla, sai desse lugar onde você acha que domina, sai desse lugar onde racionalmente você tenta resolver todas as suas questões, e vai para um lugar, vai para uma terra que eu vou te mostrar ao longo da caminhada e ao longo da jornada. E Abraão creu. A palavra de Deus diz que Abraão é o pai da fé, porque mesmo sem entender, mesmo sem ver essa figura completa, mesmo sem receber de Deus todos os detalhes desse percurso, Abraão creu, e ele saiu, ele se dispôs. Ele saiu de uma posição para outra posição, e ao longo dessa caminhada, Deus foi revelando os detalhes, Deus foi revelando o propósito dele na vida de Abraão, e ele então chegou nesse destino e chegou nessa terra. Tem muitas coisas na minha relação com Deus que eu ainda não entendo, irmãos, tem muitas coisas, mas eu conheço Deus, e o pouco que eu conheço Deus é suficiente para gerar essa valentia, essa coragem, essa disposição, essa fé no meu coração. Tenho toda a certeza de que Ele é bom, de que Ele é soberano, de que Ele é o Criador dos céus e da terra, de que Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Portanto, eu submeto a Deus e sei que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Essa deve ser a nossa certeza. Se você me perguntar: Marcos, você entende tudo que está acontecendo na sua vida agora nesse momento? Não. Eu posso te enumerar várias coisas que para mim não fazem sentido, várias coisas que eu não consigo ainda perceber, que eu não consigo ainda entender. Mas por que isso não pode me paralisar, amado? Porque acima de todas essas coisas incompreensíveis ainda para mim, acima de tudo isso está a minha fé num Deus que é bom, que mesmo sem eu entender todas as coisas, eu creio que Ele é bom, e eu creio que todos os planos de Deus para a minha vida são bons, e eu creio que apesar de todas as coisas e todas as circunstâncias, e apesar de mim mesmo, o amor de Deus é suficiente para concluir uma boa obra que Ele começou na minha vida, e é isso que não me deixa desistir, desesperar da vida. Talvez você que esteja escutando a gente agora nesse momento possa estar perto de desesperar da própria vida. E eu quero trazer essa palavra para você: não se desespere da sua vida, ainda que você não entenda o porquê de tantas as coisas, ainda que a gente não entenda o porquê que Deus não curou o Marquinho, sendo que a gente orou com tanta fé para que ele fosse curado fisicamente. No final, Deus é bom, Ele é bom. Todos os planos de Deus para a minha vida é bom. E sabe o que mais, amado? Além dele ser bom, Ele é soberano, absoluto. Romanos capítulo 8 diz que nada e ninguém poderá me separar dessa bondade, desse amor. Romanos diz que nem o meu passado, nem o meu presente, nem o meu futuro, nem os principados, potestades, as realidades espirituais poderão me separar do amor de Deus. Então, além dele ser bom, Ele é todo poderoso, o amor de Deus não falha. 1 Coríntios 8, 13 e 8 diz isso: o amor nunca falha, nunca falha. E eu preciso escrever isso, eu preciso declarar eu preciso colocar essa declaração bem visível aos meus olhos. Aliás, abrindo um parênteses aqui, eu lembrei agora, mas o login da internet lá de casa é Deus, o amor não falha. Então, se você estiver por perto e ver lá o amor não falha, é lá em casa. Todas as vezes que nós entramos lá na internet, o amor não falha. E é isso que nós cremos, apesar de não entendermos em todas as coisas. Saber que Deus é bom, saber que esse amor não falha, saber que Deus não está brincando com a gente, saber que Deus não tem prazer na nossa desgraça, saber que os planos de Deus para nós são planos de paz, para nos dar uma esperança e um futuro. Deus te diz: disponha-te, saia de uma posição para outra posição, porque sempre na vida
Há duas formas da gente enxergar qualquer situação na vida, mano. Há duas formas, e somente essas duas formas. E eu queria então meditar um pouquinho com vocês sobre essas duas formas. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida miserável, porque a gente não tem disposição de sair de uma forma, de um paradigma, de enxergar as situações da vida para outra forma. Abre a sua Bíblia lá em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, verso 27. Aqui nós vamos ver a situação onde Moisés, quando eles ainda estavam no deserto, enviou 12 espias para espiar a terra prometida e trazer um relatório dessa terra prometida. Diz assim, Números capítulo 13, verso 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: opa, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ora, mas nesse relato aqui a gente vê dois tipos de gente. A gente vê aqui 10 dos espias trazendo uma posição sobre o mesmo relato, e a gente vê aqui então Josué e Calebe trazendo uma outra posição, uma outra maneira de olhar uma mesma situação. Nos dois relatos, tanto de Calebe e Josué, quanto no relato dos 10 outros espias, um representante de cada tribo de Israel que Moisés enviou, nos dois relatórios, as constatações foram iguais. Os fatos eram os mesmos. Então, qual foi a diferença entre as duas formas de pensar, entre os dois paradigmas? Apesar dos fatos serem o mesmo, há uma distância enorme, há uma distância eterna entre as formas de interpretar esses mesmos fatos. Então a diferença, amado, não foi na constatação dos fatos. Eles foram idênticos, eles foram iguais, mas a diferença foi no foco, no que cada um interpretou dos fatos. O primeiro diz assim: o grupo de 10 espias que foram lá, os 10 falaram assim: a terra é boa, a terra é farta, a terra mana leite e mel, a terra produz cachos de uvas tão abundantes, tão grandes, que precisam de 2 homens para carregar esses cachos de uvas. Mas, e olha aqui o segredo daqui que nós estamos meditando hoje, há sempre um mas, e essa é a questão. Esse mais pode nos levar para aquilo que são as promessas de Deus, ou esse mas pode nos afastar daquilo que são as promessas de Deus. A constatação foi: a terra é boa e farta, mas é uma terra cheia de inimigos, e eles são gigantes, não só cheia de inimigos, é uma terra que está totalmente ocupada por esses inimigos, e além disso, eles são fortes, são gigantes. E nós éramos, aos nossos próprios olhos, pequenininhos como gafanhotos. E é uma terra que devora os seus habitantes. Então isso é uma forma de olhar para uma mesma questão. Agora nós vamos ver então 2 homens
que se dispuseram, que saíram dessa posição, dessa maneira de enxergar a vida e os seus desafios e os seus problemas, para a posição do reino de Deus, para a posição daqueles que então foram chamados para viver uma vida de vitória. Então, Caleb e Josué dizem o seguinte: é verdade, a terra está cheia de inimigos, esses inimigos são fortes, são gigantes, é verdade tudo isso, mas a terra é boa, a terra é farta, e Deus nos deu essa terra. Deus nos deu essa terra. Então, amado, mesma situação, mesma constatação dos fatos, duas maneiras diametralmente opostas de encarar essas dificuldades e esses problemas. Olha, irmãos, o primeiro paradigma, o primeiro grupo de pessoas, é o paradigma daquele que vê a vida de forma natural, a partir da sua carne e não a partir do Espírito. É o paradigma daquele que avalia somente segundo o que vê, e não segundo as promessas de Deus invisíveis. Eu sei que há uma terra boa, eu sei que ela é farta de alimento para matar toda a minha fome de vida, de sentido, de paz e de alegria. Eu sei que essa terra é fértil, ela tem todo o potencial para o meu desenvolvimento e para o meu crescimento. Mas é uma terra que tem inimigos e é uma terra que tem fortalezas. É uma terra onde eu terei que enfrentar esses inimigos. É uma terra onde eu terei que ter coragem para enfrentar o meu orgulho, para enfrentar e expor essas minhas vaidades. É uma terra onde eu sei que eu vou ter que tratar com a ganância e as tentações de cobiça do meu coração. É uma terra que eu vou ter que encarar essas fortalezas. É um ambiente onde eu vou ter que valer pelo meu caráter e não pelo que eu tenho. Então, apesar de eu saber que essa terra é boa, apesar de eu saber que essa terra é próspera, apesar de eu saber que Deus me deu essa terra, apesar de eu saber que esse é o lugar que Deus sonhou para mim, eu vou ter que encarar, eu vou ter que enfrentar. Então eu não quero ter essa disposição. Eu não quero encarar o verdadeiro eu não quero ter que valer pelo que está no meu coração, e não valer pelo aquilo que eu transpareço, não valer pelo aquilo que está nas redes sociais, não valer por aquilo que eu ajunto, não valer por aquilo que eu acumulo. É uma terra onde eu vou ter que viver na verdade. É uma terra onde eu não vou dar conta mais de me esconder atrás do ativismo, atrás do dinheiro, atrás do carrão, atrás da bolsa, do sapato e do relógio. Como é que vai ser então? É verdade, é uma terra de vida e não de morte. É uma terra de crescimento, de expansão, de prosperidade. Mas é uma terra onde eu vou ter que ser confrontado ao extremo. É uma terra onde eu vou ter que arrepender dos meus pecados. É uma terra onde eu vou ter que admitir que eu não dou conta sozinho. É uma terra onde eu vou ter que considerar os meus irmãos, porque eu não vou possuir essa terra sozinho. Porque a palavra de Deus diz que eu vou ter que aprender a lutar pelos meus irmãos. É uma terra que não vai dar mais para simplesmente se ocupar do meu próprio quinhão, da minha própria porção. Mas é uma terra onde eu vou ter que aprender a considerar o próximo, o outro. Eu sei que é uma terra boa. Eu sei que é a vida de Deus prometida para mim. Mas eu estou num dilema muito grande. E às vezes eu não tenho força para ter que me encarar e encarar toda a humilhação necessária, um processo para eu ocupar e viver nessa terra, porque não vive nessa terra quem é filho da mentira, não vive nessa terra quem tenta esconder, mascarar, porque essa é uma terra de verdade, não é uma terra fake, não é uma terra da foto bonita. É uma terra que vai exigir de mim enfrentar os meus inimigos e as fortalezas que estão dentro do meu coração. É uma terra onde não há acepção de pessoas e, portanto, eu não terei o protagonismo que eu tanto cobiço na vida. Irmãos, como isso está fazendo mal para nós hoje.
como essa loucura paranoica, Deus ser o protagonista, aparecer, Deus está sempre em evidência, Deus está sempre no palco, das atenções e os aplausos todos se voltarem para mim. Isso é uma doença da modernidade. Nessa terra de Deus, o protagonista se chama Cristo Jesus. E eu me contento em ser um coadjuvante. E eu me contento com o privilégio de fazer parte de uma família maior. É uma terra onde não vai haver acepção de pessoas. É uma terra onde o holofote não vai ficar exageradamente em mim. Esse holofote que está adoecendo a alma humana. E portanto eu não quero me dispor desse lugar de mentira, desse lugar de pecado. Eu não quero me sair desse lugar. Então, amado, esse é o primeiro paradigma. Essa é uma primeira forma da gente encarar a vida e todos os desafios dela. A segunda forma, e é o que Deus está dizendo para Josué, é o convite de Deus para Josué, é uma forma sobrenatural, é uma forma a partir do Espírito e não da carne. E esse segundo paradigma diz assim: sei que há muitas lutas nessa terra, muitos inimigos, muitas fortalezas, sei que o caminho é estreito, não porque Deus quis dificultar, mas porque minha maldade me opõe e tenho que diariamente lutar contra esse cachorro raivoso que mora dentro de mim, esse animal faminto por prazeres, insaciável por reconhecimento e violento por afirmação. Sei disso, portanto sei que o caminho é estreito, sei que eu vou ter que lidar com tudo isso. Sei que para viver nessa terra eu vou ter que me encarar todas as minhas mazelas e me arrepender dos meus pecados e ser conduzido a esse local de uma profunda humilhação. Mas, graças a Deus, amado, quando o mas está na ordem certa e fazendo a transição de uma posição para outra posição, mas sei que somente neste reino de Deus encontrarei paz para minha alma, perdão para os meus pecados e uma alegria verdadeira para o meu coração. Sei que há um Deus nessa terra, um Pai que me ama como um filho muito desejado, um Pai que me valoriza não pelo que eu produzo, não pela quantidade de dinheiro que eu gero e acumulo, um Pai que olha para mim e vê beleza por trás de tanta deformação, um Pai que curte estar comigo, um Pai que não me vê apenas como uma obrigação, como uma responsabilidade, mas como um privilégio. Um Pai que me disciplina porque me ama e não é indiferente quando escolho por um momento um caminho de morte. Um Pai que jamais me abandonará e não permitirá que ninguém e nada me separe dele. Então eu me disponho. Eu saio daquela outra terra, eu saio daquela outra vida, eu deixo aquele velho homem morrer lá no deserto, aquele cachorro raivoso, aquele homem que desejava tanto lá, aquela vida de escravidão e do Egito, eu deixo aquilo tudo para trás, para avançar, para ocupar para um novo caminho, um novo e vivo caminho, um caminho que Jesus abriu, um caminho que Ele é a porta, um caminho que por um momento ainda vai ser estreito, porque nós vamos ter que lidar momentaneamente com esses dilemas entre um cão raivoso que mora e habita dentro de nós e o Espírito Santo de Deus, uma semente de santidade que Deus plantou em nosso coração. Sei que nessa terra, apesar de toda a luta que vai ser, apesar do caminho ser estreito, sei que nessa terra há um amigo fiel. Há um amigo fiel, que foi até o fim e não desistiu de mim. Um amigo que morreu minha morte, para que eu vivesse a plenitude de sua vida. Um amigo que pagou todas as minhas dívidas e me livrou de toda a prisão. Um amigo que perdoou os meus pecados e transformou minha natureza para a sua própria natureza. Sei que nessa terra eu vou encontrar e viver com o autor e consumador
da vida, Cristo Jesus. Sei que nessa terra eu vou viver uma vida plena e uma vida abundante. Portanto, amado, Deus diz para você hoje: te propus a vida e te propus a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida, dispõe-te e atravessa esse Jordão, dispõe-te e atravessa essa barreira, dispõe-te, porque Cristo Jesus segura na sua mão e te conduz para essa terra. E há, amados, consequências disso. Então, lá em Números, no capítulo 14, nós vamos ver como que então são as consequências dessas duas formas de pensar, desses dois paradigmas, dessas duas posições. Números 14, de 1 a 4 diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe diz: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E porque nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam então por presa? Não nos seria melhor voltarmos então para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Amado, quem vive nessa primeira posição vai viver uma vida de murmuração, vai viver uma vida de saudade da miséria, saudade da comida de porcos, vai viver uma vida, amado, de saudade da prisão e da escravidão, vai se conformar com as migalhas dessa vida, vai se conformar com um prazer momentâneo. E quão momentâneo ele é, irmão? Como o pecado gera um prazer momentâneo. Quem vive nessa primeira posição, amado, quem sabe que Deus prometeu, mas toma uma decisão e não dispõe a mudar de terra, a mudar de reino e de ambiente, vai viver prazeres momentâneos. E cada vez mais eles serão momentâneos. E cada vez mais você será transpassado de dores, de solidão, de desespero, de depressão. Porque esse é um lugar de morte. Esse é um lugar de escravidão. Esse é um lugar de trevas. Mas aí a gente vê a consequência na vida daqueles dois espias que resolveram dispor a sua vida e entrar e ocupar Canaã. E aliás, de todos os homens que saíram do Egito, os únicos que entraram em Canaã, de todos os homens de guerra que saíram do Egito, os únicos dois que entraram em Canaã foi Josué e Calebe. Então, em Números capítulo 14, versos 6 a 9, diz: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nula dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejas rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Sê valente, sê valente. Meu servo Moisés já é morto, portanto agora dispõe-te e atravessa esse Jordão. Dispõe-te e avança, porque o meu servo não vai retroceder. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Para você que hoje está pensando em retroceder, para você que hoje sabe das promessas de Deus, para você que tem consciência dessa terra prometida e que Deus nos deu essa terra mediante o seu Filho Jesus Cristo. E para você que hoje está lutando contra o pecado, está lutando em sair desse lugar e se entregar completamente à soberania desse Deus bondoso, eu quero te dar essa palavra: ser valente, ser forte, ser corajoso.
não é o Egito. Por mais que o Egito você comia de uma certa carne no Egito, não é lá que é o seu lugar. Deus está te chamando para o reino dele, o reino de paz, de alegria e de perdão. Um lugar onde, sim, você vai ter que encarar você mesmo e onde você vai ser confrontado no mais profundo do seu coração. Mas como um pai que te ama, ele vai te disciplinar porque ele ama, porque ele quer o seu bem e porque ele quer o melhor da sua vida. Portanto, dispõe-te agora. Você que está nos escutando agora, dispõe-te agora. Você que quer tomar essa decisão hoje, por Jesus Cristo. Deus está te dizendo, olha, coloco diante de você a vida e a morte. Toma a decisão pela vida, para que você viva essa vida em abundância. Eu quero orar agora com a sua vida. Quero orar para que você não morra num deserto. Quero orar para que pare de sair da sua boca murmuração e reclamação. Quero orar para que o Senhor renove a sua fé no seu coração. Quero orar para que você prossiga no seu caminhar com Deus, sem olhar para trás. A vida com Deus, amado, não é uma vida de retrocesso, de olhar para trás. Mas a vida com Deus é uma jornada onde nossos olhos precisam ser mantidos firmes no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Quero orar para você que está pensando em desistir. Quero orar para você que está pensando em esmorecer, para que você persevere. O escritor de Hebreus diz lá no capítulo 10, que aquele que toma posse da promessa precisa ter perseverança para ver a conclusão dessa promessa na sua vida. Quero orar por perseverança ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa terra prometida. O Senhor nos prometeu vida e vida em abundância. O Senhor nos prometeu, Senhor, que nós poderíamos encarar a morte, atravessar as mazelas, Senhor. O Senhor nos prometeu, Senhor, que nós não precisaríamos viver uma vida em círculos, viver uma vida sem avançar, sem progredir, Senhor. Quantos dos meus irmãos agora, Deus, estão vivendo essa vida em círculos? Quanta gente agora, Deus, que crê nessa terra, que crê nas Tuas promessas, que crê que o Senhor é bom, que crê na abundância de vida prometida em Cristo Jesus, mas que não estão conseguindo avançar. Quantas pessoas com gosto amargo agora na boca, Senhor, de novamente estar percebendo que eles estão andando em círculos como aquele cachorro, Senhor, ao redor do seu próprio rabo, Senhor. E eu quero orar agora, Deus, por um avançar, por uma disposição no nosso coração. Senhor, que todas essas pessoas recebam agora, Deus, a força, a coragem, a valentia de se disporem, sair desse lugar, sair dessa posição e atravessar os obstáculos, Senhor. Entender que o Senhor já nos deu essa terra. Entender, Deus, que o Senhor vai fazer maravilhas, ó Pai. Que nossas armas nessa terra não são armas naturais. Como o povo, Pai, diante de Jericó, eles não venceram Jericó com as suas próprias armas. Mas o Senhor deu uma estratégia louca para a vida deles, louca aos olhos humanos, Senhor. Eles rodearam Jericó por 7 dias, Senhor. E no último dia eles rodearam Jericó ali 7 vezes. E o Senhor diz, gritem agora, declarem agora. E as muralhas caíram, Senhor. Essa terra, Deus, é o lugar onde a gente não luta pelas armas da nossa sabedoria humana, pela nossa razão humana, Senhor, mas a gente luta com as armas espirituais, Senhor. O Senhor vai nos ensinar, diante de cada confronto, diante de cada inimigo no nosso coração, o Senhor vai nos dar vitória, Senhor. O Senhor não vai nos dar sabedoria para saber como lidar com cada questão dos desafios nessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora também, Senhor, por todos aqueles que estão vivendo no Egito, escravos, por todos aqueles que estão vivendo às vezes um momento de transição, Pai, que não estão lá nem cá, Senhor, que estão vivendo essa coisa inconstante, Senhor.
Pai, eu oro, Senhor, para aqueles que estão vivendo uma vida inconstante na sua fé, que ora, Senhor, querem o teu reino, mas ora voltam para o pecado, Senhor, voltam para o vômito, como um cachorro lambe o seu próprio vômito, Senhor. Eu oro, Deus, para que de uma vez por todas, essas pessoas consigam avançar, Senhor. De uma vez por todas elas entendam que o Egito, com todas as suas tentações, é um lugar de morte, de escravidão, Senhor. Com todos os seus prazeres momentâneos, é um lugar de morte, Senhor. Por isso, Senhor, segura bem forte na nossa mão e nos conduz para essa terra, Senhor. A terra do teu reino, a terra que a tua palavra prometeu para nós, a vida revelada em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que durante as próximas semanas a gente possa continuar meditando sobre ser valente. Amém. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, que segurar no que eu vi, me virei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Eu não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora.